Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Colobadi e nesse treinamento nós vamos aprender sobre bases de conhecimento. As bases de conhecimento são informações importantes sobre quem faz, o que é feito, como é feito e os documentos que dão suporte, dão base legal, dão normatização e orientação aos diversos procedimentos que podem ser realizados na unidade. Então, toda vez que um processo de um certo tipo é criado, se houver uma base de conhecimento associada àquele processo, ela já fica automaticamente disponível. E aí nós podemos lançar mão desses recursos para executar um procedimento que é padronizado e que possui uma base legal que já estará disponível pelo sistema. E aí como é que nós podemos trabalhar com bases de conhecimento no SEI? Vamos lá. Estou aqui na tela principal, clico em base de conhecimento. E aí, as informações de base de conhecimento que já foram cadastradas no sistema podem ser consultadas através de palavras-chave. Eu posso pesquisar ou eu posso criar uma nova base se eu quiser, ou então eu posso ver o que já existe na minha base. Eu cliquei agora aqui em minha base. Essas são as informações que já estão cadastradas. Vai haver uma descrição, um usuário que gera, uma data de geração. Nós podemos trabalhar a base de conhecimento, modificar, incluir, alterar, etc. Mas um belo momento nós decidimos que a base está pronta e ela vai ser liberada, disponibilizada para que os processos possam utilizá-la. Então vamos ver como é que se faz a criação de uma nova base de conhecimento. Cliquei aqui em nova. E aí, preciso de uma descrição e o tipo de processo que vai ser associado. Digitei afastamento para capacitação. No tipo de processo vou escolher capacitação dos servidores. Vou escolher um arquivo aqui. Selecionei um arquivo do meu disco, um exemplo apenas somente para compor esse treinamento. E aí eu clico em salvar e aí eu tenho o rascunho da minha base de conhecimento pronta. Vejam que ela ainda não foi liberada. Quando essa base é liberada, o usuário que fez a liberação aparece aqui registrado e a data em que isso aconteceu também fica gravada. Eu posso ver o conteúdo do procedimento e normalmente tem uma descrição da atividade, né? Quer dizer, quem é que faz essa atividade, como a atividade é feita, quais são as informações ou condições necessárias, que documentos são importantes para que a atividade seja realizada e qual é a base legal que, enfim, dá suporte legal, dá um embasamento para essa atividade. Então é uma descrição muito breve que diz quem tem competência e as outras informações necessárias para que o processo ande, e se houver algum anexo ele está aqui disponível. Essa informação ela pode ser modificada de tal maneira que nós podemos orientar facilmente os funcionários que vão realizar um certo tipo de processo sobre quem faz, como faz, que condições, que documentos, etc, etc, etc. Bom, isso que eu estava exibindo era o resultado desse primeiro ícone, visualizar conteúdo do procedimento. Como eu não descrevi o procedimento ainda, o conteúdo dele está em branco, então eu preciso alimentar a minha base de conhecimento. Como é que isso é feito? Se eu clico aqui nesse segundo ícone, alterar o conteúdo, eu consigo visualizar justamente as informações relativas à descrição dessa atividade. E aí, com essas informações, eu consigo preencher esses campos justamente para orientar o colega que vai trabalhar no tipo de processo que essa base dá suporte. Vamos ver como isso é feito. Então, pessoal, digitei aqui algumas informações simplesmente para dar um exemplo. Imagine que a atividade é uma licença para capacitação, o setor que faz, eu nem tenho certeza se é esse setor, eu só estou tentando dar um exemplo aqui. Como se faz a atividade, passo 1, passo 2, passo 3, em que informações eu preciso, em que condições são necessárias para que a atividade possa ser realizada. Então, em tal e tal situação o servidor pode pedir afastamento, em tal e tal situação ele não pode, tem que ter sido aprovado num certo edital, e eu descrevo aqui o que eu preciso para que o afastamento possa ser concedido, que documentos são necessários, plano de projeto, sei lá, os vários documentos que sejam pedido lá do funcionário ou enfim da pessoa que está abrindo o processo, e a base legal.
Em relação à base legal, essa é uma das informações que nós podemos incluir como anexo e que pode ser importante durante o desenrolar de um processo. Clico aqui em salvar e depois eu posso fechar essa janela e voltar para minha tela onde tem as bases de conhecimento. Quando eu faço isso e peço para visualizar minha base de conhecimento, vejam o que ocorre. Então, cliquei no primeiro ícone para visualizar a base de conhecimento e aí todas aquelas informações que eu havia inserido, elas aparecem para mim agora, estão disponíveis aqui, incluindo não apenas os dados que eu havia digitado, mas também o anexo que eu já havia colocado inicialmente. E é assim que a gente vai alimentando aos poucos uma base de conhecimento, construindo as informações para que os colegas da unidade possam saber exatamente quais são as condições, quem faz, como se faz, que documentos, enfim, tudo aquilo que um processo de um certo tipo vai precisar para ser realizado. Lembrando que todos os processos do SEI são associados a um tipo. Voltando aqui para a tela de bases de conhecimento, eu posso também excluir, né? Se eu clico nessa lixeira vermelha, eu excluo esse procedimento. Eu também consigo selecionar os procedimentos aqui e pedir para excluir, mas eu posso fazer a liberação. Eu posso chegar aqui nesse cheque verde, liberar a versão, ou então clicar aqui, pedir para liberar. Uma vez liberada a versão, o que vai acontecer? O sistema pede uma confirmação do procedimento e aí basta confirmar, ok? Procedimento liberado. E aí ele registra quem liberou, data e hora. O documento está liberado para todos os processos que vão tratar de afastamento para capacitação. E agora, se eu clico aqui em iniciar processo, vejam o que acontece. Eu vou escolher licença para capacitação, vou escolher o nível público, peço salvar, informe o interessado, ok. Bom, acessei o processo e aí nós podemos ver que existem bases de conhecimento associadas. E aí eu posso clicar nesse ícone para consultar quais são as bases que estão disponíveis para mim e com as quais eu posso trabalhar e que podem me orientar no desenrolar de um processo dessa natureza. E aí se eu clico nessa base de conhecimento, eu vou ter uma janela que se abre do lado direito com a lista de bases, com as informações, e aí acessando essas bases eu vou ter uma descrição do que é que eu preciso fazer para dar andamento ao processo.